Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. O tema desta videoaula é o teste da primeira derivada. Nós veremos que os pontos críticos nos quais a derivada se anula são candidatos a pontos de máximo local ou de mínimo local da função. Veremos também o teste da primeira derivada, com o qual nós vamos confirmar se estes pontos são, de fato, pontos de máximo ou de mínimo local da função. Boa aula e bons estudos! O teste da primeira derivada. Vimos que se uma função f possui um ponto de máximo ou de mínimo local em x igual a c e é derivável em x igual a c, então f' de c é igual a zero. Portanto, podemos procurar candidatos a pontos de extremos locais de f dentre os pontos críticos c, tais que f' de c é igual a zero. Bom, pessoal, então, os pontos nos quais a derivada se anula são os candidatos a extremos locais da função, ou seja, eles são candidatos a máximos locais ou mínimos locais da função. Pode ser que esses pontos não sejam nem de máximo e nem de mínimo, porém eles são candidatos. Para verificarmos se estes pontos são de máximo ou de mínimo, existem os testes. Nós faremos nesta videoaula o teste da primeira derivada. Com esse teste, nós podemos dizer se um ponto x igual a c, onde a derivada neste ponto é igual a zero, se ele é um ponto de máximo, se ele é um ponto de mínimo, ou se ele não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Então, o que nós faremos é, para determinar os extremos locais de uma função f, primeiramente vamos iniciar procurando os pontos críticos nos quais a derivada se anula. Teorema. Seja f uma função contínua em um intervalo fechado de a até b e derivável no intervalo aberto de a até b, exceto possivelmente em x igual a c, se para algum delta maior do que zero, temos que f' de x é maior do que zero para todo x que pertence ao intervalo de c menos delta até c aberto, e f' de x é menor do que zero para todo x que pertence ao intervalo de c até c mais delta, então f possui um ponto de máximo local em C. Se para algum delta maior do que zero, temos que f' de x é menor do que zero para x que pertence ao intervalo de c menos delta até c, e f' de x é maior do que zero para x que pertence ao intervalo de c até c mais delta, intervalo aberto, então f possui um ponto de mínimo local em C. Bom, pessoal, este teorema parece ser um pouco complicado inicialmente, mas vamos entender o que está sendo dito. Bom, vamos ver nessa primeira parte. O que está falando aqui é que vamos desenhar a reta, vamos marcar aqui o ponto C. Então, você tem um delta maior do que zero, e com esse delta maior do que zero, você define um intervalo aberto entre C menos delta e C. E o que está falando aqui temos que f' de x é maior do que zero neste intervalo. Então, neste intervalo aqui, f' de x é maior do que zero. Quando a derivada é maior do que zero no intervalo, então a função é crescente neste intervalo. E o que mais está falando? Está falando que f' de x é menor do que zero para x que pertence ao intervalo de c até c mais delta. Então está aqui o c mais delta. Observe que com o delta nós definimos uma vizinhança de c, ou seja, nós temos aqui os intervalos c menos delta até c e c até c mais delta. Então, olha só o que está ocorrendo nessa vizinhança de C. Então, neste intervalo de C até C mais delta, a derivada, aqui a f' de x, neste intervalo, para qualquer x neste intervalo, a f' de x é menor do que zero. Ou seja, a derivada neste intervalo aqui ela é menor do que zero.
Quando a derivada é menor do que zero no intervalo, nós vimos nas videoaulas anteriores que a função decresce nesse intervalo. Então veja só o que está acontecendo. Então a função ela cresce até o c. Depois do c ela começa a ficar decrescente. Então isso indica o quê? Se ela cresce até chegar no c e depois ela começa a ficar decrescente, c é um ponto de máximo local. Então é isso que esse teorema está nos dizendo. Vejamos agora a segunda parte. A segunda parte nos diz o seguinte: é a mesma ideia. Então, entenderam por que C é um ponto de máximo local de f? Porque a função cresce até o C e depois do C ela decresce. Então, a gente passa a entender o que ocorre na vizinhança do C, do ponto C. Vejamos agora a segunda parte. Vamos marcar aqui o ponto C. Então, está falando o seguinte: para algum delta maior do que zero, temos que f' de x é menor do que zero para x que pertence ao intervalo de c menos delta até c. Então, com delta, aí nós temos agora o c menos delta. O que acontece? Aqui está falando agora que f' de x é menor do que zero neste intervalo. Então, para qualquer x que pertence a esse intervalo, f' de x é menor do que zero. Se a derivada é menor do que zero no intervalo, isso significa que a função é decrescente neste intervalo. E está falando também que para x que pertence ao intervalo de c até c mais delta, a f' de x é maior do que zero. Então, neste intervalo, nós temos f' de x maior do que zero. Então, se a derivada é maior do que zero, isso significa que neste intervalo, se a derivada é maior do que zero no intervalo, isso significa que a função é crescente no intervalo. Então, observe o que está ocorrendo agora. A função decresce até c. Depois do c, ela passa a ser crescente. Isso indica o quê? Se ela decresce até o c e depois ela passa a ser crescente, isso indica que o ponto x igual a c é um ponto de mínimo local de f. Então a ideia é essa. Vamos desenhar aqui só para você ter uma ideia. Então a função ela vem decrescendo, olha a setinha, derivada negativa, até c. Chegou no c, passou do c agora, ela começa a ser crescente. Olha, a setinha para cima, derivada positiva nesse intervalo. Então c é um ponto de mínimo local de f. Então isso é o teste da primeira derivada. No teste da primeira derivada, nós analisamos o sinal da derivada numa vizinhança do ponto crítico. Então, se nós temos o ponto crítico se x igual a c é um ponto crítico, então nós analisamos, né, o sinal da derivada numa vizinhança de c e com isso nós podemos concluir se este ponto crítico é um ponto de máximo ou se ele é um ponto de mínimo local. Bom, pessoal, aqui este teorema foi enunciado de uma maneira bem formal. Vamos agora ver este mesmo teorema, porém de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais informal. Com uma certa informalidade, podemos dizer que, se o sinal da derivada muda de positivo para negativo nas vizinhanças de C, então C é um ponto de máximo local. Se o sinal da derivada muda de negativo para positivo nas vizinhanças de C, então C é um ponto de mínimo local. Se não houver mudança de sinal da derivada, então C não será um ponto de máximo e também não será ponto de mínimo local. Exemplos. Para as funções seguintes, vamos determinar os pontos críticos, os intervalos de crescimento e decrescimento e utilizaremos o teste da primeira derivada para determinar se os pontos críticos são pontos de máximo ou mínimos locais. Vejamos o primeiro exemplo. Nós temos a função f, dada por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 4. Bom, a primeira coisa que faremos é encontrar os pontos críticos. Como f é uma função polinomial, então essa função é derivável em todo o seu domínio. Lembre-se da definição de ponto crítico. Os pontos críticos são os valores de x para os quais a derivada é igual a zero
ou a derivada não está definida, ou seja, não existe a derivada. Como essa função é uma função do segundo grau, que é uma função polinomial, então ela é derivável em todo o seu domínio. Então, ela é derivável para todo x real e ela tem derivada dada por f' de x igual a menos 2x menos 2. Então, os pontos críticos desta função são os valores de x para os quais f' de x é igual a zero. Então, isso vai ocorrer somente se 2x menos 2 é igual a zero, ou seja, x igual a menos 1. Então, esse aqui é o único ponto crítico. Então, ponto crítico de f, x igual a menos 1. Agora, vamos encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, é o seguinte, para isso nós vamos estudar o sinal da derivada. A derivada é da forma f' de x igual a menos 2x menos 2, que é uma função do primeiro grau e que você sabe estudar o sinal de funções do primeiro grau. Como que você vai fazer isso? Então, você vai desenhar a reta, marca na reta os pontos críticos, no caso aqui você tem x igual a menos 1. Se você lembrar da derivada, do estudo de sinal da função de primeiro grau, primeira coisa, você sabe que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Neste caso, este gráfico é desta forma. Então, no intervalo de menos infinito até menos 1, o sinal da derivada é positivo. Então, vou colocar um mais aqui. E do intervalo de menos 1 até mais infinito, o sinal da derivada é negativo. Então, fizemos o estudo de sinal. E qual é o impacto disso na função? Considerando a função, eu já poderia ter feito só o diagrama com as setinhas, mas eu estou lembrando mais uma vez o estudo de sinal. Então, você tem aqui menos 1. Eu posso aproveitar a mesma reta que eu já fiz. Então, veja só. No intervalo onde a derivada é positiva, a função é crescente. No intervalo onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, a f é crescente, ou seja, f cresce em qual intervalo? F é crescente de menos infinito até menos 1. E f decresce no intervalo de menos 1 até mais infinito. Detalhe, observe que no menos 1 eu coloquei o intervalo aberto, por quê? Porque no menos 1, quando x é igual a menos 1, a derivada ela não é nem positiva e nem negativa. Lembre-se que no x igual a menos 1, f' de x é igual a 0. Então, você tem que colocar esse intervalo aqui aberto. E agora eu vou fazer o teste da primeira derivada. Para me falar o seguinte, com o teste da primeira derivada, então vou colocar novamente aqui a reta, nem precisava colocar a reta de novo, só estou colocando para você enxergar mais uma vez. Então eu tenho um ponto crítico, que ponto crítico é x igual a menos 1. A função cresce, ela é crescente até chegar no menos 1.
Após o x igual a menos 1, a função decresce. Então, o que ocorre? Ela chegou no menos 1, atingiu o ponto máximo, atingiu o valor máximo da função e depois ela decresceu. Então, pelo teste da primeira derivada, x igual a menos 1 é um ponto de máximo local. Agora, analisando ainda a derivada, observe o seguinte. Então, a função ela tem esse comportamento, ela é crescente até o menos 1. Chegou no menos 1, passou do menos 1 agora, ela começa a decrescer. Então, este ponto aqui, x igual a menos 1, além dele ser um máximo local, analisando o crescimento, você pode concluir também que ele é um máximo global. Porque ela não vai assumir nenhum valor maior do que este valor, ela não cresce em nenhum outro intervalo. Então, este ponto, x igual a menos 1, é um ponto de máximo local e global. Você pode ver isso também analisando os intervalos de crescimento e decrescimento. Analisando o gráfico da função, nós podemos observar este comportamento. Então, aqui está o gráfico de f, dado por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 4. Observe que, de fato, ela cresce até x igual a menos 1. Aí, após o x igual a menos 1, ela decresce. E nós podemos observar também que este ponto crítico, x igual a menos 1, é um ponto de máximo local e global. Bom, pessoal, vamos fazer agora mais um exemplo. A função agora é a função h, dada por h de x igual a x ao cubo sobre 3 menos 4x. A primeira coisa que vamos fazer é encontrar os pontos críticos. Como podemos ver, essa função é derivável para todo valor de x real. Então, os pontos críticos são os valores de x nos quais h' de x igual a zero. A primeira coisa que eu vou fazer é derivar. Então, a derivada vai ser dada por h' de x, que é igual a x² menos 4. Então, os pontos críticos estarão nos valores de x, são os valores de x nos quais h' de x igual a zero. Então, isso vai acontecer se somente se x² menos 4 for igual a zero, ou seja, x igual a mais ou menos 2. Então, quais são os pontos críticos? Pontos críticos de f, x igual a menos 2 e x igual a 2. Vamos agora analisar os intervalos de crescimento e decrescimento. Para isso, nós vamos analisar o sinal da derivada. A derivada é dada por h' de x igual a x ao quadrado menos 4. Então, nós vamos analisar o sinal de uma função do segundo grau. E que você já sabe como que estuda o sinal da função do segundo grau. Então, vejamos. A primeira coisa que você vai fazer vai colocar a reta real. Nela, você vai marcar os pontos críticos, que no caso aqui são as raízes da função derivada. E aí você vai estudar o sinal. Observe aqui o seguinte, se x está de menos infinito até menos 2, a derivada aqui é positiva. Entre menos 2 e 2, a h' é negativa.
E de 2 até mais infinito, ela é positiva. Se você quiser enxergar isso melhor, pensa bem, olha, a função derivada é uma função do segundo grau e o coeficiente aqui que acompanha o x ao quadrado é maior do que zero. Então, ela tem concavidade para cima. Então, ela é deste modo, ó. Então, de fato, se os valores de x estão no intervalo de menos infinito até menos 2, a derivada é positiva. Se os valores de x estão no intervalo de 2 até mais infinito, a derivada também é positiva. Se os valores de x estão entre menos 2 e 2, ela é negativa. Com isso, eu posso concluir que a função ela é crescente, onde a derivada, nos intervalos nos quais a derivada é positiva. Então, ela cresce de menos infinito até menos 2, e ela é decrescente nos intervalos onde a derivada é negativa. Então, nós temos aqui intervalos de crescimento. Então, a função f ela cresce no intervalo de menos infinito até menos 2 e também no intervalo de 2 até mais infinito. E f decresce no intervalo de menos 2 até 2. Bom, pessoal, vamos agora fazer o teste da primeira derivada. Para isso, vamos desenhar novamente a reta. Vamos marcar aqui menos 2 e 2, que são os pontos críticos. Observe que de menos infinito até menos 2, a derivada é positiva, então a função cresce. De menos 2 até 2, derivada negativa, então a função decresce. De 2 até mais infinito, derivada é positiva, então a função cresce. Pelo teste da primeira derivada, note que na vizinhança de menos 2, a derivada troca de sinal. Ela era positiva e passa a ser negativa. Então, pelo teste da primeira derivada, x igual a menos 2 é um ponto de máximo local. E pelo teste da primeira derivada, x igual a 2 é um ponto de mínimo local. Note que a derivada é negativa na vizinhança do 2 e depois ela muda para positiva. Detalhe aqui, pessoal, é que esses pontos eles são pontos de máximo. X igual a menos 2 é um máximo local, ele não é global. E x igual a 2 é um ponto de mínimo local, ele não é global. Por quê? Pelo comportamento da função, que ela é crescente até o menos 2, depois ela é decrescente até o 2 e depois ela volta a ser crescente. Então, esses pontos x igual a 2 e x igual a menos 2 são extremos locais. Vejamos no gráfico. Vejamos isso no gráfico. Como podemos ver, o x igual a menos 2 e o x igual a 2 são pontos de máximo local e de mínimo local, respectivamente. E a função realmente tem esse comportamento com relação a crescimento e decrescimento. Então, note que de menos infinito até menos 2, a função cresce. Depois, a função decresce.
de menos 2 até 2, e depois ela cresce novamente. Então o gráfico nos auxilia também a visualizar o que nós acabamos de concluir pelo teste da primeira derivada. Bom, pessoal, vamos agora resolver este exercício. Bom, a primeira coisa que você tem que observar aqui é que o domínio de f, diferente dos exemplos que nós fizemos anteriormente, o domínio dessa função são os valores de 0 até mais infinito, aberta em zero. Por quê? Porque ln de x está definida para x maior do que zero. Ou seja, você só pode calcular o ln de x para valores de x maiores do que zero. E essa informação do domínio é extremamente importante porque nós vamos analisar crescimento e decrescimento para valores de x que pertençam ao domínio da função. Agora nós vamos ver os pontos críticos. Vamos encontrar os pontos críticos. A primeira coisa para você encontrar os pontos críticos é você derivar. Vamos derivar. Então, f' de x vai ser igual. Aqui você tem um produto de duas funções. Então, você tem x² vezes ln de x. Então, a derivada você vai usar a regra do produto. Então, vai ser x² vezes ln de x' mais derivada da primeira, ou seja, derivada de x² vezes ln de x. Então, a derivada vai ser igual a x² vezes, qual que é a derivada de ln de x? 1 sobre x. Mais, qual que é a derivada de x²? 2x vezes ln de x. Então, a derivada vai ser igual a, pode cortar aqui, então vai ser igual a x mais 2x ln de x. Então, isso implica que a derivada, f' de x, vai ser igual a, coloca o x em evidência, vai ficar x dividido por x, que é 1, mais 2x ln de x dividido por x, vai ser 2 ln de x. Então, essa é a derivada. Você pode observar que para todo valor de x que pertence ao domínio, a função é derivável, ou seja, existe a derivada, vou colocar de outra cor aqui. Então, você pode observar que para todo x existe a f', para todo x que pertence ao domínio de f. Ou seja, para todo x para todo x maior do que zero, importante isso, x maior do que zero, que é o domínio de f. Eu coloquei acima, escrevi aqui acima, olha, domínio de f são esses valores que pertencem a este intervalo. Para todo x que pertence ao intervalo, ao domínio da função, ao domínio de f, existe a f'. Então, os pontos críticos estão nos valores, são os valores de x para os quais f' de x é igual a zero. F' de x é igual a zero se e somente se x vezes 1 mais 2 ln de x for igual a zero. Mas note que pelo domínio da função, x é maior do que zero. Como x é maior do que zero, então essa parcela aqui vai ser sempre maior do que zero. Ela nunca vai ser igual a zero. Então, para que f' de x seja igual a zero, que está aqui entre parênteses, ou seja, 1 mais 2 ln de x, tem que ser igual a zero. Bom, resolvendo isso, nós temos 2 ln de x igual a menos 1, ln de x igual a menos meio. Como que eu resolvo esta equação logarítmica?
Qual que é a estratégia, né? Como que eu resolvo esta equação aqui? Qual que é a base do ln? É o número e. Então você vai escrever assim, ó. E elevado ao ln de x igual a E elevado a menos meio. E aí você tem, pelas propriedades de logaritmo, que E elevado a ln de x é igual a x. Então, x é igual a exponencial de menos meio. Então, isso implica que o ponto crítico de f é x igual a exponencial de menos meio. Esse é o único ponto crítico, é o ponto que anula a derivada, que anula f' de x. Agora nós vamos fazer o estudo de sinal. Da derivada. Bom, então vamos desenhar a reta. Importante agora você prestar atenção no domínio. Então você vai 0 não pertence ao domínio. Então coloca a bolinha aberta, está aqui o 0 e marca aqui os pontos críticos. No caso nós temos esse ponto crítico x igual a exponencial de menos meio. Exponencial de menos meio, pegando sua calculadora, vai dar mais ou menos 0,6. Então tá aqui, ó. Aqui nós temos exponencial de menos 1 sobre 2. Bom, para qualquer valor de x entre 0 e exponencial de menos meio, a derivada vai ser negativa. Então aqui a f', lembrando que aqui a f' de x, f' de x igual a 1 mais 2 ln de x. Aqui está aproximadamente 0,6, né? Mas a gente vai marcar o ponto exponencial de menos meio. Bom, mas para valores de x maiores do que exponencial de menos meio, a derivada é positiva. Então aqui ela é positiva. Se você quiser confirmar, a gente pode fazer isso simplesmente olhando pela função. Mas se você quiser fazer testes com valores numéricos, pega, por exemplo, 0,5 e faz o f' de 0,5 e olha se ele vai ser positivo ou negativo. Faz na calculadora mesmo para você ver. Só para você não ter dúvidas, só para você ter certeza aí de que realmente no intervalo de 0 até exponencial de menos meio, a derivada é negativa. Fui apagar aqui, apaguei a reta. Por isso que eu coloquei aqui que exponencial de menos meio é aproximadamente 0,6. Então, beleza. Então, aqui nós temos o seguinte. Para valores no intervalo de 0 até exponencial de menos meio, a função é decrescente. E para valores maiores do que exponencial de menos meio, ela é crescente. Então, nós temos aqui o seguinte. Quando a gente está estudando fazendo estudo de sinal de derivada, a gente está buscando o quê? Os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, f cresce
f cresce em qual intervalo? De aberto em exponencial de menos meio até mais infinito. E decresce no intervalo aberto em zero até exponencial de menos meio. Bom, agora o teste da primeira derivada. Pelo teste da primeira derivada, observe que aqui está a reta real, aqui está o zero e aqui está o exponencial de menos meio. Então você pode observar que a derivada muda de sinal, né? Ou seja, ela é negativa no intervalo de 0 até menos meio e depois, no intervalo de 0 até exponencial de menos meio e depois de exponencial de menos meio ela muda de sinal para positivo. Então quando tem esse comportamento, né, ela na vizinhança ali do ponto crítico, ela é negativa e depois ela muda para positiva. Então pelo teste da primeira derivada, este ponto crítico, x igual a exponencial de menos meio, é um ponto de máximo ou mínimo, no caso de mínimo local. Agora observa pelo comportamento da função que ele é também global, né? Ela é local e global. Ficou pequeno aqui, mas deu para escrever. Por que ele é global? Olha só o comportamento, né, da função. Ela vem decrescendo. Aí depois ela chegou nesse ponto, aí ela começa a crescer de novo. Então aqui ela atingiu o seu ponto de mínimo global. Então só analisando o crescimento e decrescimento ali, você consegue identificar se o ponto de extremo local ele é também global. Então nesse caso ele é também global. Vejamos no gráfico. Então aqui nós podemos ver que está o ponto crítico. O ponto crítico está aqui, ó. Aqui é o exponencial de menos meio. Note que para valores de x de 0, e aqui a bolinha aberta, de 0 até exponencial de menos meio, a função é decrescente. Exponencial de menos meio é um ponto crítico. Pelo teste da primeira derivada, este ponto crítico é um ponto de mínimo local e também global. E após esse valor, após este ponto crítico, a função começa a crescer. Então foi isso que nós analisamos pelo teste da primeira derivada. Nós podemos concluir que este ponto crítico, x igual a exponencial de menos meio, é um ponto de mínimo local e, neste caso, é também um ponto de mínimo global. Vamos fazer mais um exemplo. Agora nós temos uma função dada por f de x igual a x ao cubo mais 1. O domínio dessa função é R. A primeira coisa que faremos é encontrar os pontos críticos. Como é uma função polinomial, então ela é derivável, então não existe nenhum ponto no domínio desta função para o qual a derivada não existe. Então os pontos críticos são os valores para os quais a derivada, são os valores de x para os quais a derivada se anula. A derivada é dada por f' de x igual a 3x elevado ao quadrado, igual a 3x elevado ao quadrado, só isso. Então a f' de x vai ser igual a zero se somente se 3x ao quadrado for igual a zero, ou seja, se somente se
x for igual a 0. Então, esse é o único ponto crítico que temos nessa função. Desta função. Agora nós vamos analisar crescimento e decrescimento. E para isso vamos fazer o estudo do sinal da derivada. Nós temos que a f' de x é igual a 3x ao quadrado. Primeiramente, o que você vai fazer? Então, você vai representar a reta, vai marcar os pontos críticos, no caso você só tem x igual a 0. Bom, aqui você tem uma função de segundo grau, 3x ao quadrado, a função de segundo grau. A concavidade dessa função aqui é para cima, então ela é assim, na verdade, ela só tem uma raiz, ela é assim, ó. Certo? Então, o que acontece? Do intervalo de menos infinito até zero, o sinal da derivada é positivo. Do intervalo de zero até mais infinito, também é positivo, visto que ela só tem uma raiz e a concavidade é para cima. Bom, o que nós vamos fazer agora? Então, concluindo, a função ela é crescente, de menos infinito até zero, e ela também é crescente, de zero até mais infinito. Então, f, função é crescente em f é crescente, ou então f cresce, é crescente de menos infinito até zero, aberta em zero, e também de zero até mais infinito. Ah, mas o que acontece no zero? O zero é o ponto crítico. Então, no zero, a f derivada se anula. Então, f' de zero é igual a zero. Então, e ela é fora aqui do zero, né? A esquerda do zero ela é crescente, a direita do zero também ela é crescente. Teste da primeira derivada vai nos dizer agora o seguinte. Então, pelo teste da primeira derivada, nós temos um ponto crítico aqui, que é o zero. Porém, a função cresce até o zero. Depois do zero, ela continua crescendo. Então, a derivada não muda de sinal. Ela é positiva antes do zero e positiva depois do zero. Logo, pelo teste da primeira derivada, f não é ponto de máximo e não é ponto f não, zero, né? Pelo teste da primeira derivada, x igual a zero não é ponto de máximo e não é ponto de mínimo local. Vamos ver no gráfico? Olha o gráfico dessa função. Então, está aqui, nosso ponto crítico, x igual a 1. Ele não é nem máximo e nem mínimo. Observa o seguinte. A função cresce, depois ela continua crescendo. E a derivada não troca de sinal. Então, aqui em x igual a 0, e nós temos esse valor x, f de 0 igual a 1, né, que você pode ver aqui. Mas em x igual a 0, nós temos esse comportamento aí na vizinhança de x igual a 0. A derivada não muda de sinal, então aqui nós temos um exemplo de um ponto crítico que não é nem máximo e nem mínimo. Então, pessoal, finalizamos mais uma videoaula e nessa videoaula nós vimos um importante conceito para a otimização de funções. Nós vimos que
Os pontos críticos nos quais a derivada se anula são candidatos a pontos de máximos locais ou de mínimos locais, e nós estudamos o teste da primeira derivada para confirmar se estes pontos são de máximo, de mínimo, ou se não são nem de máximo e nem de mínimo local. Bons estudos e até a próxima videoaula.